Hoje o Governo aprova este orçamento, mas a esta altura já estará eventualmente a preparar alterações a este documento que possam estar associadas a decisões do Tribunal Constitucional. Pois, boa tarde. Julgo que diversas das medidas deste orçamento são claramente violadoras da Constituição, a tal ponto que mesmo o benevolente e benéfico Tribunal Constitucional as não poderá deixar de considerar constitucionais. E eu acho que queria começar por fazer essa referência, visto que... Em relação à decisão de ontem. E não só. Eu já tinha feito aqui várias vezes essa referência. O acórdão, que foi aí tão apontado como uma demonstração do caráter interventivo, obstrutivo, se não mesmo de bloqueio do Tribunal Constitucional, que declarou a inconstitucionalidade de algumas das normas da Lei 23 de 2012, que tinha alterado o Código de Trabalho, tornando ainda mais fáceis os despedimentos por causas mais fáceis, mais arbitrários os despedimentos por causas objetivas. Ainda assim, esse acórdão, como por exemplo o meu querido colega António Monteiro Fernandes, que não tem de todas as minhas ideias políticas, numa magnífica intervenção apresentada recentemente no Congresso Nacional de Direito do Trabalho, deixou-a claro, são aquilo que o Tribunal Constitucional consagra é algo muito preocupante, porque é uma cedência permanente a um objetivo tido como qualquer coisa que é uma referência que passa por cima de tudo e de todos, da chamada emergência, é um desconhecimento e uma insensibilidade completa relativamente ao que é o desequilíbrio estrutural na relação de trabalho entre aquele que presta trabalho a troco de uma retribuição e aquele que é a entidade beneficiária desse trabalho e persiste num entendimento de que o aumento dos tempos de trabalho e a redução das remunerações são um fator de aumento da competitividade económica que, repito, não há nenhum estudo científico e desafio qualquer pessoa a apresentar um único que o demonstre, seja um fator de aumento da competitividade e, portanto, justificador da admissibilidade daquelas medidas. Se não me engano, o que vinha referido ontem era que era uma medida eficaz. Ora, aí está. É exatamente o arvorar. Elas exprimem, a última das conclusões, as páginas desse acórdão exprimem uma sistemática desvalorização ou secundarização dos direitos fundamentais dos trabalhadores no confronto com os interesses de gestão e o valor da eficácia das medidas em relação aos objetivos visados. Bom, mas a verdade é que, no que diz respeito ao aumento dos tempos de trabalho e à diminuição das retribuições, está por demonstrar que isso seja um fator de aumento da produtividade da economia. E isto aplica-se de pleno ao acórdão que foi ontem proferido, ainda com uma maioria tangencial, que está na Lei do Orçamento do Estado, designadamente em insistência no sobrecarregado dos rendimentos no trabalho, numa discriminação de tratamento que se mantém e se agrava relativamente aos trabalhadores da administração pública, relativamente aos restantes trabalhadores, de todos os trabalhadores relativamente aos titulares de outras fontes de rendimento, e a alteração dos quadros, designadamente com base nos quais as pessoas fizeram as suas grandes opções de vida, designadamente a alteração da idade da reforma e o cair de uma forma completamente desproporcionada e violando não só o princípio da unicidade do imposto, como o princípio da proporcionalidade do imposto, em meu entender, são claramente medidas, pelo menos algumas delas, mesmo este Tribunal Constitucional, que é tão sensível a este tipo de argumentos, que a meu ver são argumentos jurídico-constitucionalmente inaceitáveis. Um Tribunal Constitucional não tem que fazer valorações desta natureza para justificar medidas governamentais, tem de se limitar a aferir da compatibilidade daquelas medidas com os grandes princípios constitucionais, e um governo que não sabe legislar de acordo com os grandes princípios constitucionais é um governo inconstitucional e que se deve ir embora, e se não se vai embora deve ser posto a andar. Portanto, mas mesmo assim eu não tenho a menor dúvida de que algumas daquelas medidas são medidas declaradas inconstitucionais. Mas queria dizer mais uma coisa, é que mesmo que não sejam declaradas inconstitucionais, aquilo não vai dar. E, portanto, estes senhores que aprovaram hoje e que estão com um ar muito ufano, porque têm uma maioria circunstancial, que já não tem nada a ver com a maioria sociológica e política do país, como se tem visto, que aprovaram esta lei do orçamento, são os mesmos que daqui a 3 ou 4 meses vão vir dizer, não, afinal, isto ainda não chega, afinal, o nosso déficit ainda aumentou mais, afinal, nós estamos mais endividados e mais pobres do que estávamos antes e é preciso mais medidas de austeridade que só têm um único sentido. Sob esse ponto de vista, as críticas estão dirigidas. E ainda ontem eu olhava para a televisão e ouvia um responsável governamental que tem a lata, não tem, enfim, tem outro nome ainda mais pesado do que esta lata, de dizer com um ar muito ufano que
a taxa marginal do IRC se aproximava dos 30%, quando sabe perfeitamente que em relação aos rendimentos do trabalho ela pode chegar aos 54,5%, que é o que hoje dá as alcavalas todas da taxa máxima, mais a sobretaxa, mais a outra contribuição, o outro imposto disfarçado de contribuição, portanto, e consegue dizer isto com um ar de desfaçatez. Eu acho que esta gente perdeu definitivamente o sentido da dignidade e acha que pode dizer, porque ainda está no poleiro do poder, pode dizer isto, como vi no outro dia um dos economistas, dos ideólogos do governo, o economista João César das Neves, atrever-se a dizer que os pensionistas são os fingidos e que a maior parte deles, quando se queixam, não têm razão para isso, ou que subir o salário mínimo nacional seria uma verdadeira tragédia. Pergunto-lhe se, depois deste período em que tivemos, de facto, uma crescente crispação e um discurso mais agressivo do lado do Partido Socialista, se iremos assistir a uma inversão desse discurso à medida que se aproxima esse cenário de Portugal ter de negociar aqui um programa cautelar. Em primeiro lugar, não sei se Portugal tem que negociar um programa cautelar. O Governo e o PS do Sr. Seguro estão de acordo quanto à continuação da dependência relativamente aos ocupantes da pátria de hoje. Isso já percebemos que sim, tem apenas divergências quanto a métodos. Mas essa não é a solução do povo português, continua a insistir nisso. E vai-se colocar cada vez mais em cima da mesa a questão de o que fazer com esta dívida e o que fazer com a pertença do euro. E não vale a pena tentar abafar este debate, porque na Assembleia da República a maioria pode abafá-lo. Nos círculos do pensamento elegante podem tentar abafá-lo. Podem fazer debates para os quais convidam, pseudo-debates, para os quais convidam apenas os fazedores da opinião do pensamento único. Mas na sociedade esse debate está instalado. Porque os senhores continuam a ter que explicar onde é que vão buscar 25 mil milhões de euros para pagar não apenas os empréstimos que se vencem no decurso do próximo ano, mas os juros da dívida, os compromissos das parcerias público-privadas, das rendas excessivas, etc., que somam um montante no mínimo deste. E isto corresponde a qualquer coisa como cerca de 15%. Mas acha que esse cenário está na mente das pessoas que vemos hoje em dia nas ruas, nas várias manifestações? Ainda hoje tivemos uma manifestação à porta da Assembleia. Acha que esse cenário as pessoas têm de saída não do euro têm ainda está entre as reivindicações? Vamos lá ver. Primeiro, as pessoas ainda não se aperceberam, porque não tiveram possibilidade de fazer contas, do que é que vai significar, em cima do seu rendimento disponível, a aplicação destas regras do orçamento. Que é um genocídio fiscal puro e simples em cima de quem trabalha. É preciso acentuar isto. Em cima de quem trabalha. Esses é que vão, uma vez, malhar, mais uma vez, com o esforço das medidas de austeridade. 84% das medidas para pagar a dívida e aumentar o déficit, que ele não diminui, são em cima dos rendimentos do trabalho. Isto é uma realidade. Isto é 83,9%. Nós vamos ver o valor absoluto da dívida, ela não tem deixado de subir, como o senhor sabe, e sabe perfeitamente que ela subiu qualquer coisa como cerca de 60 mil milhões de euros só nos 2 anos do apoio da dívida. Agora, se faz a base de cálculo com um PIB diferente, é evidente que temos resultados diferentes, tal como... Mas o PIB baixou. Portanto, a lógica é ao contrário. Tal como, se eu me permitir, tal como com a questão do desemprego, os senhores fizeram aí um enorme fogo de vista com a questão do desemprego, pura e simplesmente omitindo que nós estamos a mandar para fora do país 122 mil cidadãos. A diferença entre o emprego criado e o emprego destruído é favorável ao emprego destruído em qualquer coisa como 35 mil postos de trabalho neste trimestre. E a percentagem do desemprego só diminuiu porque, de facto, a população ativa está a diminuir à razão de mais de 120 mil pessoas por ano, que são os números oficiais da imigração. A isto ainda se deve somar o saldo demográfico negativo a que nós chegamos a um nível pior que dos piores tempos da febre pneumónica. Mas deixe-me só terminar, porque estas coisas vão passando e as mentiras 1000 vezes repetidas não se tornam verdade. Não é verdade que o acórdão do Tribunal Constitucional tenha declarado a inconstitucionalidade das novas regras sobre os despedimentos por 7.6. Na matéria em que declarou inconstitucional as alterações aos despedimentos por causas objetivas, a votação foi unânime. Portanto, não é verdade aquilo que está a dizer. Segundo ponto. Quem disse que o Tribunal Constitucional era uma força de bloqueio foi o próprio Primeiro-Ministro, que assim o referiu. Não dizendo exatamente estas palavras, mas sinónimos destas. Terceiro ponto.
O que nós temos neste momento, quando pergunta, mas essa questão está no espírito dos manifestantes, está no espírito dos manifestantes que esta dívida é impagável, porque as pessoas já se aperceberam que a dívida é impagável e que a invocação da dívida e da necessidade de pagamento da dívida só está a conduzir a um resultado que é, de facto, o país estar a chegar a níveis de empobrecimento que só quem é completamente insensível, vive num mundo à parte, que não conhece pura e simplesmente quem é que tem de viver dia a dia com as dificuldades que tem, é que pensa poder desconhecer. Mas essa realidade está aí. E quando se puser... Que me deixe termino só dizendo isto. Quando se puser à discussão porque é que Portugal não pode tomar uma única medida com autonomia em matéria fiscal, em matéria cambial, em matéria orçamental, e que isso resulta da pertença ao euro, é evidente que esta discussão se impõe. Mesmo que o Cavaco Silva, mesmo que o PSD todo não queira, esta discussão vai se impor na sociedade portuguesa.